Imagine a luz vacilante de uma vela, lançando sombras suaves sobre uma sala silenciosa. No centro desse pequeno universo de luz e sombra, aparecem dois olhos verdes. Não um verde uniforme como uma pintura, mas um verde que muda com o brilho, que às vezes parece quase âmbar, às vezes quase azul, como se guardasse um pedaço de floresta numa íris. Ao vê-los, algo em nós se detém. Por quê? Porque desde sempre certas cores do corpo humano nos puxam para um tipo de reverência ou estranhamento que as palavras têm dificuldade em capturar. Somos a 7ª civilização? O que os mitos antigos sugerem é a pergunta que eu quero sussurrar agora, enquanto caminhamos entre ciência, mito e memórias compartilhadas. Sem pressa, com curiosidade e com a certeza de que vamos tratar hipótese como hipótese e fato como aquilo que sobrevive ao teste. Comecemos por um pequeno segredo físico. Não existe um pigmento verde na íris humana que funcione do mesmo modo que a clorofila nas folhas. O que vemos como verde nos olhos resulta de uma dança de luz com estruturas microscópicas e pequenos depósitos de pigmento. A íris fabrica melanina, o mesmo pigmento que dá cor à nossa pele e cabelo. E quanto mais melanina, mais escuro o olho tende a ser. Em olhos muito escuros, a melanina domina. Em olhos muito claros, como os azuis, a quantidade de melanina é tão baixa que a luz que atravessa o tecido é dispersada de forma que predomina o azul, pelo mesmo princípio físico que explica por que o céu é azul. No caso dos olhos que parecem verdes, há, além da melanina, uma camada de pigmento amarelado chamada lipocrome, que, somada à dispersão de luz pelo estroma da íris, produz essa tonalidade intermediária que chamamos de verde. Em termos genéticos, não há um único interruptor que decide verde ou não verde. Vários genes trabalham em conjunto. OCA2 e HRC2 são frequentemente citados quando se fala da variação entre olhos claros e escuros, mas SLC24A4, TUR, IRF4, TARP1 e outros influenciam sutilezas no tom. É um mosaico, poligenia, desenvolvimento em janelas críticas da infância e fatores ambientais formam um resultado final que, para a cultura, muitas vezes foi percebido como um sinal, uma marca. Essa raridade biológica, olhos verdes sendo hoje relativamente incomuns em escala global, é uma chave importante para entender por que eles aparecem com tanta frequência como figura simbólica nas narrativas humanas. Raridade gera significado. Algo que não se vê todo dia tende a ser guardado nas memórias coletivas, tende a virar símbolo, a ser arrumado em histórias que nos ajudam a lidar com o desconhecido. E é justamente aí que nasce a pergunta que dá título a esta noite. Se traços incomuns atravessam culturas e séculos carregando significados semelhantes, olhos que brilham com outras cores, associações à visão do além, símbolos verdes ligados à renovação, será que estamos diante de sinais remanescentes de uma tradição cultural profunda? Ou de maneira mais ousada e sempre cautelosa, poderiam esses sinais ser ecos de uma civilização muito anterior, cuja memória se fragmentou em mitos espalhados pelo mundo? Antes de embarcarmos mais fundo nessa hipótese, e a palavra hipótese é deliberada, necessária, vamos caminhar alguns passos pela ciência que nos permite ler esses sinais. Feche os olhos por um momento se quiser, e imagine a luz entrando numa íris. Ela encontra fibras, camadas, pigmentos. A maneira como essa luz é absorvida e espalhada determina a cor que nós percebemos. Esse efeito físico, chamado de espalhamento, tem parentesco com fenômenos que vemos em outras escalas. A luz que atravessa as gotículas de uma nuvem, o brilho suave que transforma o mar em cinza azulado num dia nublado. Nos olhos humanos, o resultado final é uma paleta que vai do castanho profundo ao azul pálido, passando por verdes, avelãs e praticamente infinitas variações. É também por isso que bebês que nascem com olhos muito claros podem vê-los escurecer nos primeiros anos de vida. A produção de melanina continua, e a cor se ajusta com o tempo. Esse processo ontogenético nos lembra que cor é tanto biologia quanto história, tanto a de um indivíduo quanto a de populações inteiras.
As diferenças entre populações não surgem por mágica. Há processos demográficos, migratórios e evolutivos que criam padrões. Após a última era glacial, quando as geleiras recuaram, populações humanas que migraram para latitudes mais altas passaram por eventos de fundação, gargalos populacionais e deriva genética. Pequenos grupos que se estabeleceram em áreas isoladas carregavam apenas uma fração da diversidade genética da espécie, e ao longo de gerações, certas variantes poderiam tornar-se mais frequentes simplesmente por acaso. Em outras ocasiões, a seleção sexual, a preferência por certos traços estéticos por parte de parceiros, pode amplificar características raras, até transformá-las em sinais culturais de beleza. Há também teorias que ligam pigmentação e sobrevivência à disponibilidade de vitamina D em ambientes com menos sol. Mas esses modelos nunca funcionam como uma explicação única e definitiva. Em todo caso, eles mostram que a cor dos olhos é produto de múltiplas forças. Agora volte comigo ao interior de um templo às margens do Nilo. O calor do dia se foi. Um óleo perfumado queima em pequenos recipientes, e sacerdotes traçam olhos em paredes e máscaras funerárias, com um azul esverdeado vívido. No Egito Antigo, o verde era a cor da regeneração. O deus Osíris, senhor do renascimento e das colheitas, às vezes é representado com pele esverdeada, e minerais como a malaquita, de um verde profundo, eram usados para pigmentos e amuletos. Os olhos pintados nas estátuas e sarcófagos não eram apenas ornamento. Eram proteção, um canal simbólico entre o visível e o invisível. Aqui o verde não é apenas cor de íris, é cor de solo fértil, de renovação eterna, um poderoso arquétipo que atravessou milênios. Quando olhamos para essa prática com os óculos da hipótese da sétima civilização, podemos perguntar: será que a presença repetida do verde associado ao renascimento em culturas tão diversas indica uma origem comum mais antiga? Ou é mais plausível que sociedades com contato, por rotas comerciais, migrações, trocas de ideias, tenham espalhado símbolos que, ao se enraizarem, foram reinterpretados localmente? Ambas as respostas são possíveis, e como sempre, as evidências importam. Para transformar uma sugestão poética em hipótese científica, seria preciso mais do que semelhanças simbólicas. Precisaríamos de dados arqueogenéticos, de estratigrafia clara, de artefatos capazes de ser datados e contextualizados. Ainda assim, o fato de o verde como símbolo de renascimento aparecer de forma tão ressonante no Vale do Nilo, nos dá um fio para puxar. Viajemos agora para o Mediterrâneo Antigo, onde a palavra grega glaukos descrevia olhos que podiam ser brilhantes, acinzentados ou até de um verde esverdeado. Olhos que, na poesia e no épico, eram sinal de distinção. Em Homero, heróis e deuses têm olhos que não são apenas uma característica física. São janelas para o destino, para o favor divino ou para a estranheza. Atena, por exemplo, é frequentemente descrita com olhos que rimam com o mar e com a lança, combinando visão e astúcia. Assim como no Egito, a incorporação de cores incomuns nos olhos em narrativas mediterrâneas atribui aos portadores desses traços qualidades que ultrapassam o natural, colocando-os no limiar entre humano e divino. A história de pessoas com olhar incomum nas lendas mediterrâneas mostra como a percepção estética pode tomar rumos simbólicos. Olhos claros, ou olhos que mudam com a luz, tornaram-se, em muitos textos, um marcador de alteridade. Um modo de dizer: há algo mais aqui. Novamente, no campo interpretativo podemos ver duas trilhas. A primeira sugere difusão cultural ao longo de rotas marítimas e comerciais, com símbolos que se deformam e se adaptam. A segunda acolhe a possibilidade de um fundo comum de imagens e memórias que, por razões que podemos só conjecturar, reaparecem em diferentes latitudes. Não precisamos escolher um lado ainda. É suficiente perceber que, onde quer que haja estranheza visual, há um impulso humano de escrever histórias a seu redor. Ao dirigir nossos passos para as ilhas norte-europeias e as florestas que margeiam os mares gelados, as histórias assumem um tom diferente. Entre os celtas e nos contos nórdicos,
Olhos que lembram musgo, mar ou gelo são associados a fadas, aos outros mundos, a seres que vivem entre mundos. Na tradição dos changelings, contos em que crianças são trocadas por seres sobrenaturais, os olhos do outro podem denunciar a troca. Um brilho demasiado intenso, um tom que não pertence ao sangue da comunidade. Morgan Le Fay, nas tradições medievais, às vezes é descrita com olhos que a distinguem, conferindo-lhe um ar de enchantment e, para alguns cronistas, de perigo. Essas narrativas serviam para explicar o inexplicável dentro de uma visão de mundo que via o natural e o sobrenatural como camadas entrelaçadas. O norte europeu nos ensina outra coisa. O medo e a veneração frequentemente caminham juntos quando se trata da alteridade. Olhar diferente significa potencialmente ameaça, mas também dom. A ambivalência, fascínio e desconfiança é um motor poderoso na construção de mitos. E é essa ambivalência que torna a hipótese de um vestígio cultural profundo interessante. Se traços raros sempre evocam narrativas de outro ou de renovação, será que há um núcleo de experiência humana comum que transforma a novidade biológica em mito semelhante? Ou estamos diante da convergência cultural, onde sociedades separadas criaram respostas parecidas a estímulos parecidos? A resposta, como as horas noturnas que nos acompanham, pede paciência. Descendo ao longo de rotas que cruzam desertos e estepes, chegamos ao Oriente Médio e à Ásia Central, onde o olhar tem suas próprias gramáticas. Nas tradições persas e árabes, olhos que retêm uma luz estranha aparecem tanto em histórias de santos e videntes, quanto em avisos sobre forças que habitam as margens da existência humana. O djinn, sendo uma presença ambígua entre mundos, é muitas vezes relacionado a olhares que perfuram ou que enfeitiçam. Em contextos sufis, a visão se torna metáfora. Ver claramente ou ser capaz de ver além das aparências é um sinal de proximidade ao divino. Aqui, a cor em si talvez não seja sempre a questão. O que importa é a carga simbólica do olhar, como lugar de passagem entre mundanos e transcendente. Uma fotografia icônica do século XX, a menina afegã de olhos intensos publicada em uma revista internacional, entrou para a cultura visual contemporânea como uma imagem que toca exatamente essa ligação entre olhar e história. Não é que a cor dos olhos por si só seja uma mensagem clara sobre ancestralidade, mas a foto mostra como o olhar pode condensar experiências, deslocamentos, dor e beleza. Em termos de mito moderno, imagens assim funcionam como pontos de referência que nos lembram do poder que um rosto e seus olhos têm para chamar atenção e para provocar narrativas que tentam preencher o que não sabemos. Voltando à ciência, há uma necessidade de separar o que vemos no mito do que podemos testar empiricamente. Para que uma hipótese como a da sétima civilização tenha qualquer força, mesmo que apenas como linha de investigação, seria necessário combinar diferentes tipos de evidência. Uma mistura de iconografia comparativa, análise linguística, arqueologia contextual e, cada vez mais, estudos de DNA antigo poderia produzir um mapa mais confiável das conexões entre sociedades. A disciplina da arqueogenética permite hoje recuperar fragmentos de material genético de ossos antigos, e quando esses dados são bem contextualizados cronologicamente e arqueologicamente, eles nos contam histórias de migração, de mistura e de isolamento populacional. Ainda assim, ter semelhanças simbólicas não é o mesmo que ter uma origem comum. Ícones semelhantes podem emergir de encontros, de empréstimos culturais, ou, por vezes, de paralelismos independentes. Em qualquer caso, ser rigoroso nos métodos é o que separa a imaginação fecunda da especulação sem base. E aqui, há um ponto delicado que merece ser tocado com a mão leve de quem conta histórias à noite. Hipóteses grandiosas sobre civilizações perdidas tendem a seduzir porque preenchem vazios com narrativas coerentes demais. Uma tradição oral fragmentada, um padrão recorrente de símbolos e um traço físico raro podem, juntos, compor uma história plausível, mas plausibilidade não é prova.
O que a arqueologia e a genética nos pedem é evidência replicável, contextualizada, datada. O que a literatura e o mito nos oferecem é textura emocional, memórias que resistem de maneiras não lineares. São dois modos de conhecer que se dialogam com respeito. Nenhum dos dois sozinho bastaria para declarar uma descoberta extraordinária. Ainda assim, vale a pena perguntar: por que tantos povos em épocas e lugares tão diversos associaram o verde, os olhos incomuns e a ideia de renovação ou alteridade? Parte da resposta está, de novo, na estética da raridade. Outra parte está na forma como sociedades constroem significado a partir do corpo. O corpo, com seus desvios e brilhos, tornou-se uma tela para narrativas sobre origem, destino, pureza, perigo e esperança. Nas histórias que atravessam o Mar Egeu, o Vale do Nilo e as Brenhas Celtas, o olhar distinto funciona como um marcador simbólico que pode ser lido de inúmeras maneiras. E essa multiplicidade de leituras é, em si, um indício de que qualquer tentativa de redução, isto prova que, será sempre problemática. Enquanto caminhamos por essas paisagens simbólicas, surge inevitavelmente a tentação de escrever uma história que una todos os fios em um só tecido. É uma tentação legítima. A mente humana é construída para narrativas, mas é também um território perigoso. Há um leque de explicações alternadas, difusão cultural por rotas comerciais, convergência simbólica, influência de elites dominantes que modelaram padrões estéticos, efeitos de isolamento populacional sobre genes e traços, e todas elas podem operar ao mesmo tempo. A hipótese da sétima civilização funciona então como um estimulante intelectual. Uma pergunta que organiza investigações, não uma conclusão que fecha a discussão. Aceitá-la como tal nos permite explorar, sem perder a cautela. No entanto, se aceitarmos a hipótese como ponto de partida para a investigação, como poderíamos testá-la? Que métodos nos ajudariam a separar o que é eco de contacto cultural do que pode ser resquício de uma tradição mais antiga e compartilhada? A arqueologia comparada é um caminho. Procurar padrões de simbolismo em camadas estratigráficas que sejam contemporâneas em diferentes regiões. Analisar técnicas materiais que possam indicar intercâmbio. Estudar cronologias com datação por radiocarbono que liguem contextos aparentemente distantes. A arqueogenética acrescenta outra dimensão, vasculhando o DNA antigo para traçar migrações, rupturas e fluxos de mistura. A linguística histórica pode identificar empréstimos e traços tipológicos que sugerem contato. Nenhuma dessas abordagens, isoladamente, criaria a prova final, mas em conjunto poderiam construir um mosaico crescente de possibilidade. E ao mesmo tempo que a investigação científica se intensifica, vivemos um presente em que as imagens e os símbolos que carregam memória continuam a ser rearticulados. Nas pinturas do Renascimento, artistas renomeados emprestaram e reinventaram rostos que evocam antigos arquétipos. Nos romances góticos, olhar distinto se transforma em presságio. No cinema moderno, olhos de cores incomuns são usados para sinalizar alteridade ou especialidade. Por isso, qualquer leitura histórica precisa situar a iconografia no diálogo contínuo entre tradição e reinvenção. O que aparece como antigo, muitas vezes foi repensado, reescrito e amplificado por culturas intermediárias ao longo do caminho. Enquanto a vela ao nosso lado queima devagar, perceba como cada imagem que descrevo é, ao mesmo tempo, detalhe e pista. O verde no Nilo, o olhar glaucós do Egeu, os olhos musgosos das florestas do norte, a penetração visual nas histórias sufis, todos são fragmentos que, colocados lado a lado, compõem um mosaico que pede explicação. Talvez a explicação mais razoável seja uma série de processos interligados. Eventos demográficos que modelaram a frequência de certos traços físicos, a tendência humana de conferir sentido ao raro, vias de contato que espalharam símbolos, e reinterpretações artísticas que preservaram, transformaram e amplificaram imagens ao longo do tempo. Ainda assim,
A persistência de imagens similares em geografias tão distintas nos autoriza a manter a pergunta em aberto. Até que ponto essas semelhanças são acaso, e até que ponto são vestígios? Seguiremos pela estrada das histórias, então, levando sempre conosco a lupa da ciência e o carinho pelo mito. No próximo trecho dessa viagem noturna, entraremos em espaços onde o símbolo e a matéria se entrelaçam de maneira particularmente íntima. Festas, ritos funerários, retratos, amuletos. Veremos como artistas e artesãos, peritos em manipular cor, luz e superfície, transformaram pigmentos e minerais em narrativas visuais que sobrevivem ao desgaste do tempo. E vamos considerar também um tema que hoje nos coloca diante de escolhas éticas novas. A tecnologia que nos permite editar genes, alterar aparências e, potencialmente, democratizar traços que antes eram raros. Como afetaria isso a memória cultural? Se a raridade gera significado, o que acontece quando o raro deixa de ser raro? Por ora, deixe a vela se consumir um pouco mais. Pense naquelas íris esverdeadas que cruzaram as margens do tempo e dos mitos. Pense em como, por vezes, uma única imagem, um rosto, uma cor, pode guiar uma civilização inteira para uma história que justifica o mundo. A pergunta permanece acesa. Somos a 7ª civilização? O que os mitos antigos sugerem? Ainda não é hora de declarar uma resposta. É tempo de juntar as peças com atenção, de alinhar evidências e de permanecer aberto ao assombro. Quando voltarmos à narrativa, seguiremos para templos, pórticos e quartos de pintura, para ouvir como objetos concretos deram forma a ideias, e como aquilo que parecia apenas visual se tornou parte de quem somos. A vela ao nosso lado já consumiu metade do cominho quando entramos nas salas onde a matéria e o símbolo se tocaram pela primeira vez, de modo tão íntimo que se tornou imortal. Pense numa oficina antiga. Um artesão sentado sobre os joelhos, as mãos manchadas de pó verde triturando uma pedra que uma vez pulverizada vira cor. Ele conhece os nomes das rochas, os segredos do fogo, o momento exato em que o pó deve encontrar a gordura para virar tinta. É esse trabalho de mãos e tempo que converte mineral em mito. Em muitos lugares, o verde que pintou olhos, máscaras e paredes não vinha de um capricho cromático. Vinha de minerais como a malaquita e a crisocola, de verdes que carregavam a terra em si mesma. Ao observarmos esse processo, a transformação de pedra em imagem, percebemos que o símbolo tem uma materialidade. Não é apenas ideia. É pó, óleo, fogo e tempo. Numa tumba egípcia, o artista bem-sucedido sabia que um traço verde aplicado ao redor dos olhos de uma máscara não era decoração. Era uma operação simbólica, dar ao falecido a cor da semente e da inundação que garante a colheita, infundir no rosto a promessa de renovação. No Mediterrâneo, escultores incrustavam óleos nas estátuas, polindo ônix, pintando a íris com pigmentos misturados num verniz que refletia a luz das lamparinas. O trabalho sobre os olhos era sempre delicado. Um detalhe mínimo que atraía o olhar, e precisamente por isso, concentrava sentido. Nas ilhas do norte, ramos secos e pigmentos vegetais foram usados em amuletos. O verde das musgos e líquens foi transformado em ornamento ritual que dizia: este objeto protege. Este objeto separa o humano do que é perigoso. Imagine por um momento as rotas de circulação desses materiais. Não apenas comerciantes carregando jarras e tecidos, mas mercadores de pigmentos, marinheiros que trouxeram pedras verdes de um litoral a outro, viajantes que falaram de uma técnica de mistura enquanto as chamas das forjas consumiam mais uma noite. A materialidade do verde tem sua própria geografia. Certos minerais só são encontrados em áreas específicas. Certas técnicas de moagem e calagem são características de oficinas regionais. Quando encontramos uma mesma técnica óptica ou um mesmo tipo de aplicação em locais distantes, a hipótese de contato cultural se fortalece. Por outro lado, há coisas que nascem independentemente. Uma cor frequentemente ligada ao ciclo agrícola poderá ser escolhida por sociedades que jamais se tocaram fisicamente.
porque em ambas o verde fala a mesma língua do mundo vivo. Seguindo as pegadas deixadas por objetos, chegamos às festas e aos ritos, aos lugares onde as cores se manifestavam em público e se tornavam parte de uma narrativa coletiva. Num festival de primavera, o verde enfeita corpos e altares. No enterro, o mesmo tom é convidado a atravessar a fronteira entre vida e morte. Em muitas culturas, a cor do renascimento aparece ao mesmo tempo nos dois ritos, tanto nos ritos que celebram o retorno da luz, quanto nos ritos que asseguram a continuidade após a morte. Essa ambivalência, vida e morte usando a mesma paleta, é o que torna o símbolo poderoso. Não surpreende que os mitos tenham usado olhos verdes como sinete dessa ambivalência. Olhar que dá vida, olhar que revela o outro mundo. Nos ateliês do Renascimento, a revisitação desse símbolo se faz com novas ferramentas e novas intenções. Pintores como os grandes nomes que surgem na nossa imaginação estudaram olhos com atenção quase científica. Observavam a variação de cor com a luz, a maneira como a íris reflete o ambiente. Não é mera coincidência que, no período em que se retoma a técnica do realismo, os artistas usem olhos para comunicar caráter e destino. Um olhar bem pintado pode dizer mais que uma legenda. Botticelli empresta a Vênus um olhar que não é apenas belo, é emblemático. Leonardo, com sua dedicação ao esfumato, entende que a transição de cor e sombra na íris é parte de uma linguagem corporal que o observador lê sem perceber. A arte torna a raridade disponível. Olhos de tons incomuns são usados como signos narrativos, para marcar personagens como especiais, perigosos ou inspiradores. No romance gótico e no cinema que o sucedeu, olhos de cores estranhas viraram sinal de alteridade tecnológica e moral. Um dos grandes motores dessa transformação é a repetição iconográfica. Cada vez que imagens assim aparecem, elas reforçam um repertório cultural que associa cor e significação. Se em comunidades antigas olhos verdes podiam ser lidos como sinal de renascimento, na modernidade esses mesmos olhos podem ser reinterpretados como sinal de sedução, de estranheza exótica, de singularidade. A circulação de imagens amplia e, ao mesmo tempo, transforma o significado. A fotografia contemporânea, como aquela menina com o olhar que muitos reconheceram instantaneamente, mostra que o olhar permanece um ponto de fixação para a nossa curiosidade sobre origem, destino e identidade. Enquanto caminhamos por essa trajetória material e simbólica, convém lembrar que os sinais que nos fascinam são também o resultado de escolhas culturais conscientes. Em muitos casos, elites dominantes, governantes, sacerdotes, artistas com acesso a materiais caros, foram as primeiras a institucionalizar imagens e padrões estéticos. Quando um símbolo ganha prestígio, ele se propaga por imitação e prestígio social. Um detalhe que aponta para uma hipótese de civilização antiga é justamente a presença de padrões que se repetem em grupos distintos, sem explicação imediata de contato. Por exemplo, imagens de olhos como símbolos de proteção em teatros de história desconexa. Mas, novamente, uma semelhança por si só não prova filiação. Pode ser convergência. E aqui retorna a nossa pergunta guia como uma brisa suave que percorre o quarto. Se tantos elementos convergem na imagem do olhar verde, materialidade do pigmento, escolha ritual, papel social, adaptação artística, será que tudo isso pode ser a sombra de uma única tradição ancestral? Ou a repetição é bem explicada por uma tessitura de contatos locais, de reinterpretações e de escolhas independentes? Para encarar essa pergunta com responsabilidade, precisamos imaginar como, na prática, pesquisadores organizariam uma investigação. Não é apenas uma questão de desejo de descobrir. É um método. Pense em arqueólogos desenterrando camadas que se somam ao longo dos séculos, em cronologias que se sobrepõem e revelam onde e quando um sinal apareceu. Pense em geneticistas extraindo DNA antigo de dentes e ossos, reconstruindo árvores de parentesco entre populações.
Imagine linguistas comparando palavras e metáforas por meio de modelos estatísticos que quantificam semelhanças. Cada disciplina oferece uma lâmpada para iluminar um trecho do caminho. É a soma das lâmpadas que nos aproxima de uma imagem fiel, e mesmo assim, a imagem é sempre parcial. Vamos então encenar como seria um laboratório de hipótese. Primeiro, iconografia. Reunir coleções de imagens que representem olhos, verde e renascimento. Datá-las. Mapear a distribuição no espaço e no tempo. Segundo, cronologia. Estabelecer se as aparições são contemporâneas ou se houve um padrão de emergência em uma mesma época. Terceiro, materialidade. Analisar pigmentos com métodos químicos, saber se aquele verde é realmente malaquita ou um verde sintético posterior. Quarto, genética. Tentar localizar contextos arqueológicos associados a restos humanos, com suficiente preservação para extrair DNA e, com isso, traçar conexões populacionais. Quinto, linguística. Verificar termos e metáforas para olho, visão, verde, renascimento, para encontrar possíveis empréstimos. E por fim, uma camada interpretativa cauta. Não transformar correlação em causa, não confundir semelhança simbólica com origem única. Este é o percurso metodológico que tornaria a hipótese suscetível de prova ou refutação. A ciência, quando bem feita, mostra-nos limites e possibilidades. Às vezes desmonta teorias sedutoras, outras vezes revela padrões que a imaginação já suspeitava. Enquanto isso, a arte e a literatura continuam a mexer nas feridas da memória coletiva, reescrevendo e adaptando símbolos conforme novas necessidades sociais. Essa dança entre ciência e mito é justamente o que alimenta nossa noite. Não temos pressa em escolher um lado. Escolhemos escutar ambas as vozes. Avançando nas sombras da nossa vela, cabe falar de um tema inquietante que pertence ao presente e ao futuro: a biotecnologia e a possibilidade de editar o que antes era legado do acaso. Hoje, ferramentas como CRISPR tornam possível, em tese, alterar traços genéticos que influenciam pigmentação. Antes de qualquer coisa, é essencial lembrar que a cor dos olhos é poligênica, resultado de muitos genes interagindo, e que alterar um único gene dificilmente produziria uma mudança estável e previsível. Além disso, a biologia tem camadas que a engenharia não domina completamente. Desenvolvimento embrionário, interação entre ambientes e genes, efeitos pleiotrópicos desconhecidos. A promessa de escolher cor dos olhos é, portanto, mais complexa e menos previsível do que manchetes simplistas sugerem. Mas o debate ético não é somente técnico, é cultural e profundamente humano. Se a raridade de um traço lhe dá significado social, o que acontece quando a tecnologia torna esse traço disponível a quem puder pagar? Existe o risco de banalizar uma singularidade que, em alguns contextos, funciona como um patrimônio simbólico. Há também o risco de reprodução de desigualdades. Se apenas elites acessarem edições genéticas estéticas, diferenças podem se cristalizar em novas formas de diferenciação social. Além disso, há o problema da autonomia. Até que ponto a decisão de melhorar traços estéticos é realmente livre? E até que ponto ela é capturada por pressões sociais, padrões de beleza e expectativas? Um ponto que frequentemente fica subestimado nas discussões é que, ao alterar traços humanos por via tecnológica, também alteramos o tecido das narrativas que carregamos. Se olhos de determinada cor estiverem associados a ritos, a histórias, a mitos que ajudaram comunidades a se reconhecerem, a edição desses traços pode enfraquecer práticas culturais e memórias coletivas. Não que a tecnologia deva ser proibida per se. Há em medicina usos legítimos e éticos de edição genética para corrigir doenças graves, mas a perspectiva estética exige cautela. O que optamos por preservar e o que optamos por transformar é, em última instância, um juízo de valor coletivo que merece debate público e democrático. Ao mesmo tempo, há uma outra face do futuro que merece atenção. A globalização e a mistura genética ampliaram dramaticamente os padrões de aparência humana.
Olhos verdes, antes concentrados em certas regiões, já se misturam em cidades onde pessoas de múltiplas origens convivem. Essa mistura tem efeitos ambíguos. Por um lado, pode diminuir a raridade e, portanto, o poder mítico de certos traços. Por outro, pode criar novas formas de beleza e novas narrativas que celebram a mistura em si. Em muitos lugares, a crescente diversidade é celebrada como riqueza. Em outros, pode provocar reações de resistência identitária. O que podemos dizer com alguma segurança é que a mudança é inevitável e que a tarefa ética é administrar essa mudança com atenção às desigualdades e às memórias. Se voltarmos nossa atenção para como sociedades poderiam preservar memórias simbólicas sem reificar hierarquias e sem celebrar o passado sem críticas, encontramos alternativas que passam pelo reconhecimento cultural e pela salvaguarda de expressões artísticas. Museus, arquivos e centros comunitários desempenham um papel central. Não apenas guardam objetos, mas contextualizam e explicam. Restaurar uma peça, estudar a técnica por trás de um pigmento, gravar a história oral que acompanha um amuleto, tudo isso é uma forma de manter viva a relação entre materialidade e sentido. A preservação não equivale a embrulhar o passado em plástico. Equivale a inserir o passado no diálogo contemporâneo, permitindo reinterpretá-lo sem apagá-lo. Retornemos por um tempo à narrativa, aos mitos que construímos para explicar o inesperado. As histórias de pessoas com olhos diferentes, sejam elas relatos de videntes, de seres das florestas, de santos com visão especial, funcionam como ferramentas de coesão social. Ajudam comunidades a explicar perigo, a consolidar práticas e a criar códigos morais. Se olharmos com amor pela antropologia, veremos que essas narrativas também são modos de ensinar. Aprenda a confiar, aprenda a desconfiar, aprenda a reconhecer o excepcional. A hipótese de uma sétima civilização seria, nesse sentido, outra narrativa interpretativa. Uma maneira de dizer que há um fundo comum de imagens e emoções que, ao longo dos séculos, foi reciclado de modos surpreendentes. Aceitar essa hipótese como inspiração para a investigação é legítimo. Aceitá-la como verdade absoluta seria abdicar do método. Ao longo das nossas viagens simbólicas, encontramos personagens que alimentam a imaginação coletiva. Cleópatra, por exemplo, não é apenas figura política. É símbolo que depois se dobrou em imagem literária e cinematográfica. Rainha que usou beleza e astúcia em histórias que atravessaram eras. Alexandre, cujo nome e figuras associadas viraram mitologia, foi também reelaborado por épocas subsequentes. Morgan Le Fay, de fada a vilã, de curandeira a feiticeira, funciona como um caso perfeito de como imagens femininas com olhos outros foram historicamente ambivalentes, veneradas e temidas. Esses personagens mostram que a imagem, e os olhos que a compõem, nunca é neutra. Ela serve a interesses, a narrativas de poder e a necessidades culturais. Entender sua trajetória é entender também como memórias são mobilizadas. E se enquanto dormimos quisermos permitir que a imaginação ande mais livremente, podemos traçar um pequeno exercício de pensamento. Imagine uma velha rota. Talvez apenas uma trilha de caravanas que unia vales e planícies. Ao longo dessa rota, viajantes trocavam mercadorias e histórias. Um amuleto com um olho pintado em malaquita foi levado por um mercador para outro vilarejo. Lá, o amuleto foi copiado com materiais locais, reinterpretado segundo uma cosmologia diferente e integrado a ritos que falavam de fertilidade. Essa réplica, por sua vez, viajou. Ao final, temos um padrão que aparece em 3 regiões distantes. Estudos estratigráficos mostram camadas de ocupação que sugerem intercâmbio. O passo seguinte seria buscar restos humanos contemporâneos que possam confirmar, por via genética, fluxos populacionais. É um caminho de investigação que mistura sensibilidade para o detalhe com insistência metodológica. Observe, nada aí é prova de uma civilização perdida. É, isso sim, uma forma de construir uma narrativa de contato que poderia explicar semelhanças.
Ao fecharmos o leque das hipóteses, é justo retornar ao ponto de partida. A raridade como geradora de sentido. Quanto mais um traço foge à média, mais ele suscita uma história. Olhos verdes, em inúmeras tradições, fizeram essa função. Foram atalhos para o extraordinário. Mas se há algo que a história e a ciência nos ensinaram, é que o extraordinário pode ter origens múltiplas. A paciência para investigar, a humildade diante da complexidade, o cuidado em distinguir o que é símbolo do que é estrutura material, essas são as virtudes da investigação. Agora imagine a vela quase no fim. A chama se curva, o calor diminui, e a sala se enche de um silêncio que não é vazio, mas cheio de imagens. Vemos de novo os olhos verdes, ou eles aparecem agora em fragmentos. Numa máscara, num retrato, numa lenda sussurrada à beira do fogo. Essa imagem única se multiplica em nossos pensamentos, e por essa multiplicação, nos locomove entre ciência e mito. Permanece, porém, a pergunta inicial, que agora, espero, você leva adiante com um pouco mais de prudência e muito mais imaginação. Somos a 7ª civilização? Não temos uma resposta que feche o caso. O que temos, e isso não é pouco, é um conjunto de pistas que justificam investigação e admiração. Temos também a responsabilidade ética de não transformar a hipótese em dogma. Se esta conversa trouxe alguma curiosidade ou um desejo de seguir explorando essas noites de história, se inscreva no canal para mais passeios noturnos como este. Um convite simples, sem pressa, apenas para quem quer continuar a caminhar entre vela e mito. Aqui apenas um gesto gentil para quem desejar acompanhar a trilha. Ainda resta um trecho a percorrer. O modo como as comunidades contemporâneas reinterpretam símbolos antigos. Em muitas partes do mundo, grupos que viram seus objetos colonizados ou recontextualizados no passado recente trabalham para recuperar suas narrativas. Artistas contemporâneos reinventam pigmentos e imagens, dialogando com as técnicas ancestrais para criar novas formas. Isso é importante porque demonstra que mitos não estão mortos. Eles se reinventam. Em alguns casos, comunidades usam antigas imagens de olhos como emblema de resistência cultural. Em outros, como forma de afirmação estética. Esse processo de reaprendizado faz parte do direito das comunidades de recontar suas histórias, sem que o passado seja apropriado por outros. Também vale mencionar as implicações educacionais dessa narrativa. Museu e escolas que abordam a história dos símbolos têm a chance de ensinar sobre complexidade. Mostrar que uma cor pode ter múltiplos significados, que a biologia explica parte da variação, e que as histórias são produtos da interação entre fatores materiais e simbólicos. Promover a alfabetização crítica frente a imagens e mitos é uma forma de proteger o passado e empoderar o presente. E quanto ao futuro prático de estudar a hipótese da 7ª civilização? A resposta passa por um esforço interdisciplinar continuado, com financiamento para escavações bem contextualizadas, para a conservação de materiais orgânicos que contenham DNA, para o treinamento de especialistas em pigmentos e para o diálogo com comunidades locais. Sem esses elementos, ficaremos apenas no exercício estético do que poderia ter sido. Com esses elementos, mesmo que a hipótese seja refutada, ganharíamos conhecimento valioso sobre rotas de contato, práticas estéticas e processos de construção simbólica. E esse ganho é por si só uma recompensa. Enquanto a vela derrete até o fim do pavio, permita-se um último exercício de calma. Pense numa sala, talvez a sua, onde alguém lhe contou essa história. Sinta o peso da trama, ciência, oficina, mito, tecnologia, entrelaçado como um fio que atravessa tela e tempo. Imagine os olhos verdes não como pista única, mas como um ponto de encontro. Entre pedra e pele, entre comércio e rito, entre acaso genético e escolha cultural. Essa imagem é, em termos práticos, um convite para estudar, para respeitar, para sonhar com cuidado. Antes de encerrarmos, gostaria de repetir com suavidade o que já foi dito ao longo da noite. A hipótese de uma 7ª civilização pode ser um belo leitmotiv,
Uma maneira de organizar perguntas e descobrir conexões. Não deve ser tomada por prova sem o amparo de evidências robustas. Mantendo essa distinção, podemos usar a hipótese para estimular investigação e imaginação, sem perder o senso crítico. É possível amar uma história sem confundir sua beleza com verdade irreversível. A chama se apaga. O quarto fica mais escuro e a imagem dos olhos verdes persiste como uma última luminosidade interior. Deixe essa luz conduzir seus pensamentos para um sono tranquilo. Se ao acordar você sentir vontade de comentar onde ouviu esta história, numa casa, numa viagem, ao lado de alguém, escreva. Contar onde nossas histórias viajam é parte do próprio tecido da memória humana. Durma com a sensação de que o mundo guarda pequenas pistas. Um pigmento num cálice, um verso antigo, um amuleto perdido. Algumas dessas pistas conduziram pesquisadores por gerações. Outras se transformarão em perguntas para os que estão por vir. Não precisamos encerrar a curiosidade. Só precisamos moderar sua pressa. Que a noite leve consigo a pergunta e a permita descansar por enquanto, na companhia da dúvida bem colocada e de uma admiração serena. Se quiser continuar a viajar por essas paisagens de mito e ciência, volte numa noite qualquer. Haverá sempre novas oficinas para visitar, novas tumbas para examinar e novos olhares para ler. E, sobretudo, haverá sempre a certeza de que a história que contamos juntos é tão importante quanto as evidências que buscamos. Boa noite.